O programa Cidade Aberta, segunda edição, começa a partir de agora aqui na TV Cidade Farroupilha, o canal 14, canal digital da NET. Estamos na NET, cobertura Farroupilha, chega a TV Cidade. Sintonize o 14 da NET. Você nos encontra também nas redes sociais com os nossos conteúdos e ainda tem um aplicativo TV Cidade Farroupilha. Nosso Cidade Aberta, segunda edição, com o nosso convidado semanal, o Senair Gomes da Silva. Senair, abrindo a pauta nesta rodada do programa também, o Supremo Tribunal Federal, numa decisão da segunda turma, decidiu que José Dirceu ganhasse liberdade. Vamos dar liberdade para o José Dirceu. Decisão que veio da segunda turma, com votos contrários, contrariando a decisão do ministro relator da Lava Jato, ministro Edson Fachin. É o judiciário do Brasil fazendo e desfazendo nesse país? Mais desfazendo do que fazendo, porque para fazer demora. Para prender o Dirceu fizeram. A justiça gastou para a instrução do processo, me desculpe o pessoal, operadores do direito que estão nos assistindo, porque eu não entendo como é que uma justiça pode ser tão cara e tão demorada. Ela está constituída de tal maneira que tudo é demorado e tudo é caro. Quantas pessoas foram ouvidas, quanto custou isso ao país, através de defensores, de isso e aquilo, aquele outro, para condenar o José Dirceu. Quer dizer, tudo isso que foi feito para chegar à condenação dele há 30 anos, não tem valor nenhum? É tudo mentira? O que aconteceu com as provas que levou à condenação? Vale para... Por que o Eduardo Cunha, então, não vai para a segunda turma ser julgado também? Botem na rua o Eduardo Cunha. Qual é o problema? Será que ele é menos bandido que o... é mais bandido que o Zé Dirceu? Palocci continua preso? Será que Palocci é mais... E a delação premiada do Palocci que vem por aí sacudindo, hein? Isso sim, vai ser de... O ex-presidente que dizia não sei, nunca sabia de nada, a ex-presidenta também nunca sabia de nada, mas ó... O Palocci sabe. Meteram a mão no dinheiro, né? O Palocci sabe e sabe muito. Se o Palocci estiver vivo, e eu quero aqui ficar torcendo que ele continue vivo, até por sinal eu já falei isso, eu conversei com o Palocci em São Paulo num evento da Garantias de Crédito Internacional e sentei na mesma mesa para jantar. Era o Palocci e o Meirelles. Sim. E estava a nossa advogada e mais um peruano, um argentino, nós estávamos em 8 na mesma mesa. E o Palocci sentou, tinha apenas uma pessoa aqui. A gente falou, e o Meirelles também estava próximo a mim. E eu achei ele um cara muito inteligente. O Palocci? O Palocci. E aí agora, ele vai passar a ser mentiroso a partir de agora. Porque todas as pessoas que dizem que o presidente Lula, o presidente Dilma e toda a galera que comandava o Brasil... Temer, Sarney, Jucá, Renan Calheiros... do Partido dos Trabalhadores. Sim. A partir do momento que alguém fala e conta alguma coisa, ele passa a ser traidor, ele passa a ser mentiroso, que está apenas querendo salvar a própria pele, porque todos eles têm a obrigação de salvar a pele do chefe. Sim. É obrigação moral. Mas aí, e a TV Cidade vai mostrar isso nos próximos dias, fiquem ligados. O ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, esteve na semana passada em Bento Gonçalves fazendo uma palestra sobre corrupção e eleições. E o ex-procurador Rodrigo Janot, declarou exatamente isso. Há um crime, há uma organização criminosa que se apoderou de políticos no Brasil. E ele apresentou lá a lista de empresas que doaram para campanhas, a evolução das campanhas, dos gastos com as campanhas e do pacto que as empresas mantinham com os políticos, era A e B. Segundo o Rodrigo Janot, era estabelecido entre o representante da empresa, o executivo da empresa e o político. E assim, nomeia, eu tenho que encontrar alguém para receber, tu vais encontrar alguém para pagar, mas alguém confiável, que se não der, a gente elimina. Então o Janot usou um termo português que eu não recordo agora, é aquela coisa, abriu o bico, morreu. Foi o que disse o Janot. E o risco que tem
com essas delações premiadas é exatamente isso. Aparece morto, pronto, morreu, querido, coitado, foi, era isso. Um outro detalhe bastante importante dentro de todo esse contexto, e que o Janot vai explicar, como que os órgãos de controle do Estado chegaram até isso. Segundo o Janot, não tem outro jeito. A única alternativa foi a delação premiada, ou a colaboração premiada. Duas alternativas: ou alguém de dentro desse grupo se revoltava e falava, ou infiltrava, os órgãos de controle do Estado infiltravam alguém lá dentro, aproximavam para tentar ter acesso às informações. Organização criminosa, foi o que disse o Rodrigo Janot. O que é muito difícil, porque a organização é tão complexa e tão grande, se tornou no Brasil essa organização criminosa, que é muito difícil você infiltrar alguém. Só um detalhe, nós esquecemos de um detalhe. O seu Palocci foi o cara que escreveu a carta aos brasileiros, lembram disso? Sim, lá na metade do ano, antes das eleições, e foi ali que o Lula virou e ganhou a eleição. Foi ali. Então o Palocci é o cérebro. E ele disse... E José Dirceu vinha sendo preparado para ser o presidente da República. Exatamente. Se não tivesse a Lava Jato. E segundo o Janot, o mensalão era pintinho perto da Lava Jato. Bom, mas isso já está bem tranquilo, bem entendido. Bem visível. Mas eu até brinquei com o Palocci, que como que um médico, e de Ribeirão Preto, eu sabia da história dele, eu disse assim, conseguiu dar uma nova cara à política brasileira e à administração pública, administração financeira, porque ele era o ministro da Economia, o Palocci. Sim. E foi escolhido porque naquele momento o Lula... E depois no governo Dilma, num primeiro momento, foi o ministro-chefe da Casa Civil. E diziam os petistas que precisava um cara, um político com P maiúsculo, porque ele conquistou a confiança da classe empresarial para conseguir acomodar o mercado, que depois o Lula, destrambelhado, disse que ele não comia mercado. Lembram disso? Sim. Pois é. Então, o Palocci era o cara sereno que acomodou as coisas e fez o Brasil acreditar que era possível uma outra maneira. Levou o Brasil ao sonho, vamos dizer isso, né? Todo mundo sonhou, e esse homem teve uma grande influência, uma grande parte nesse conjunto de ações que ele fez para que o Brasil apresentasse, inclusive a nível internacional, uma nova cara. E depois... Mas agora vai ser o mentiroso. Deixa eu fazer uma brincadeira aqui. Nós somos convidados ao sonho com Lula e Dilma e acordamos com Temer. É verdade. Complicado, hein? E que situação. Complicado. E que situação. Não é só acordar com ele. Você acordar com a Marcela por ali, já dava para ter um pouco de ânimo. Mas o velho está transfigurado e sumido. Se eu falar ainda em Temer, é uma retirada estratégica. Sim. Ele está queimado, ele está, vamos dizer assim, fora de combate já, porque o governo dele vai se arrastar até o final desta forma. Agora, como eu costumo dizer, é arrastar o morto até a beira da praia, né? Morreu em mar, arrasta até a beira da praia. Nós temos ainda julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. 7 meses. 6 meses. 6 meses. 6 meses, terminando junho. Sim, tá certo. Mas, gente, a nível de administração pública federal, eu nunca vi nada parecido. Porque eu lembro dos governos militares, o último governo, ninguém mais queria ver militar no poder. Eu era um. Às vezes o meu padrinho, que foi meu conselheiro, dizia, não, mas olha que não é bem assim, você tem que entender outras coisas. Mas padrinho, pelo amor de Deus, chega dessa gente. Se arrastou, Delfim Neto, ninguém mais queria ouvir falar, era aquela, sabe, cansou, o modelo cansou. Agora também o modelo cansou. A questão que estava sendo cogitada semana passada, havia data agendada para a terça-feira, dia 26 de junho também, do julgamento de um pedido de libertação do ex-presidente Lula, impetrado pela defesa no Supremo Tribunal Federal. Houve uma decisão aqui de Porto Alegre. Na semana passada o ministro Fachin arquivou o processo. Agora o assunto volta e o ministro Fachin vai levar
levar para o plenário da Suprema Corte tomar esta decisão. Claro que ali depende de entrar na pauta. Eu ainda confio um pouco na ministra Carmen Lúcia, até que ela estiver na presidência em meados de agosto, setembro, deve ser que ela fica na presidência. Ainda confio um pouco, mas tu acreditas que daqui a pouco a Suprema Corte, o plenário, vai chancelar o pedido de liberdade do Lula? Eu acredito que sim. Eu não consigo ver o Lula preso até o final desse ano. Eu não consigo. Assim, não consigo acreditar. Confesso que eu não esperava que o Lula ficasse preso tanto tempo quanto já ficou. Já é uma surpresa, né? Entrou agora, dia 7 de abril, maio, junho, julho. 90 dias. Quase 100 dias de Lula preso, hein? É inacreditável. Só que eu acho que essa soltura do Zé Dirceu, eu não vi os motivos, os argumentos, não vi nada. Mas me parece que é um prenúncio de que o grande chefe sai também. Lula vem aí. Sai também e vai ser o nosso próximo presidente, se ele sair. Porque eles vão dar o jeito de encaminhar. Se não for ele, vai ser alguém que ele indicar e a máquina garante o resto. Ou seja, para blindar todo esse crime organizado que está aí na classe política. E a gente corre risco, sabe? O Brasil, o país não nos oferece segurança, a insegurança é cada vez maior. O país como um todo, como país, corre risco de uma ruptura, inclusive uma guerra civil. Corre esse risco. Ainda corremos. Nunca foi tão próximo de acontecer isso. Sim. Nunca foi tão próximo. Tristeza, né? Muito. Nós vamos para o nosso espaço de apoiadores. A gente volta em seguida com a parte final do Cidade Aberta, segunda edição de hoje, aqui pela nossa TV Cidade Farroupilha. Combinado? É rápido e a gente já volta a se encontrar. Empório das Carnes, Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. O Empório das Carnes tem tradição e muita variedade para o seu churrasco. Carne fresca com procedência, qualidade e higiene. A empresa oferece carne com cortes especiais para o seu dia a dia e para aquele churrasco. Além dos seus já tradicionais clientes, atende também a diversos restaurantes e cozinhas industriais em Farroupilha e Caxias do Sul. Todas as segundas, terças e quartas tem promoção para as donas de casa. De quinta a domingo, a promoção para os que gostam do churrasco do final de semana. No Empório das Carnes, você também encontra uma variada linha de acompanhamentos e bebidas para o seu churrasco, almoço e janta. Temperos e acompanhamentos e grande variedade de congelados, inclusive diversas marcas de cervejas artesanais. O Empório das Carnes está à sua disposição na Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. WhatsApp 054 99990 0073. A dívida do Rio Grande com a União sempre foi um dos maiores obstáculos ao nosso desenvolvimento. Durante décadas a gente pagava, mas a dívida só aumentava. A partir de 2015, isso começou a mudar. A dívida foi renegociada, a correção foi reduzida e os juros baixaram para apenas 4% ao ano. Com isso, as parcelas ficaram menores. No total, o Estado já teve um alívio financeiro de 6,8 bilhões de reais. Esse dinheiro que antes ia para Brasília, agora vai ficar por aqui, para ajudar a equilibrar as finanças, para melhorar a saúde, a educação, a segurança e as estradas. E não paramos por aqui. Tudo que já foi feito abre caminho para o que ainda precisa melhorar. Para o Rio Grande do Sul, o futuro já começou. Consultório dentário do Dr. Gelson Bregolin atende em todas as áreas da odontologia, na restauração da estética dentária, aparelhos ortodônticos, tratamentos gengivais, nas próteses em geral, implantes, nas cirurgias corretivas, clareamentos, limpeza da placa bacteriana. Experiência de 30 anos, onde atua juntamente com uma equipe de profissionais de alta capacitação, experiência e competência em todos os trabalhos.
Agende sua consulta periodicamente e mantenha seus dentes fortes, saudáveis e seu sorriso bonito. Atendimento personalizado é no consultório dentário do Dr. Gelson Bregolin, Rua Pinheiro Machado, 195, sala 304, fone 3261-3331. De volta com o programa Cidade Aberta, aqui pela TV Cidade Farroupilha, canal 14, o canal digital da NET, a TV que mostra o que acontece no nosso município. O Cidade Aberta de hoje com a presença do Senair Gomes da Silva, nosso convidado. Senair, ainda fazendo uma reconexão com o que você falou ao longo do programa também a respeito de reclamatórias trabalhistas, a Justiça do Trabalho. Até foi discutido isso num Cidade Aberta aqui com a presença de advogados, da doutora Ciliane esteve presente, se não me falha a memória, o doutor Coloda também. Se hoje não haveria um excesso na questão de assédio moral. Dentro de uma empresa tem uma hierarquia, tem alguém que coordena, que dirige a empresa, tem subordinados. Claro, ninguém deve desrespeitar humanamente ninguém, mas daqui a pouco o assédio moral, em algumas ocasiões, ele não te parece um pouco exagerado? Tem algumas figuras no direito trabalhista que surgiram ao longo do tempo. O assédio moral, o assédio sexual, devia ter acontecido há 20, 30 anos atrás, 40 anos, 50 anos. Hoje, você vai assediar uma mulher, qual é a mulher que é inocente para não ficar tirando com a tua cara? Qual é o homem que tem condições normais de assediar uma mulher assim, a esse ponto de ser um crime? Ela manda o cara longe, ela denuncia, ela faz qualquer coisa, porque a mulher hoje, ela não é mais aquela coitadinha, como não é o funcionário lá do chão de fábrica. Ninguém é mais coitadinho. Todos chegam com a Bíblia embaixo do braço, sabendo todos os seus direitos, só não sabe das obrigações. Os deveres, mas sabe os direitos. Os direitos, essa história, isso é balela. Porque eu sei de um caso, até o rapaz foi funcionário nosso na empresa, e ele foi para uma outra empresa e ele mandou um desenho para a secretária. Mandou um desenho de vou dizer, uma pornografia. Certo. E ela anexou esse desenho a outros diálogos que eles tiveram como é que a gente chama aí, WhatsApp, e ela anexou. Claro, se ela estava dando corda, se ela estava dialogando com ele, o desenho veio apenas complementar. A empresa foi condenada a pagar, porque foi a revelia, ninguém levou muito a sério a brincadeira, foi condenada a pagar 380 mil reais. Só uma bagatela de 380 mil reais. Assédio sexual. E eu fico pensando, tem muita gente que, sabendo disso, prepara o cenário. Prepara o cenário. Eu sei disso porque eu tive um funcionário que trabalhou 6 meses como vendedor e ele nunca trazia os documentos para me ensinar. E eu, inocentemente, disse que ele estava necessitando, os filhos estavam passando fome. E eu dei uma caminhonete para ele andar e tal. E ele preparou um dossiê. Mas pensa num dossiê. Cada lugar que ele pegava o cartãozinho, anexava e tal. Ele trabalhou durante 6 meses, 24 horas por dia. Ele não parava para mais nada, só trabalhava. Ele não dormia, só trabalhava. Então, são essas coisas que a Justiça do Trabalho teria que ser um pouco mais, menos tendenciosa. A Justiça do Trabalho... Um pouco mais racional. Racional e independente. Não ficar pendendo para um lado só. Vamos analisar as coisas como elas são. Quem é o funcionário hoje, não importa o nível, que não sabe dos seus direitos? Todos sabem. E a outra pergunta que eu sempre faço e ninguém me responde. Você espera 3, 4 anos para depois reclamar de alguma coisa que lá... Para abrir a boca, em outras palavras? É isso? Que você combinou e não cumpriram. Você, não, mas não me pagaram as horas extras. Sim, mas você esperou 5 anos. Aí você entra... Então você é conivente, né? Ganha 5 anos. Não, pare um pouquinho. Tem coisa errada em toda essa história. Por isso que a legislação trabalhista tem que ser mudada. Porque se não mudar a legislação trabalhista, as empresas
Não são só as outras coisas que estão acontecendo contra as empresas. A legislação trabalhista se encarrega de fechar as empresas. Isso é tranquilo. Do jeito que está colocado, agora mudou em novembro, mas os juízes dizem que não vão aceitar, já disseram isso publicamente. Então, ou a legislação muda essa relação e acaba com a metade dos penduricalhos, para que você faça como se faz em outros países. Quanto você quer ganhar por mês, por semana ou por dia? Tanto, faz contrato, terminou a empreitada, meu amigo, como se fazia lá no Agudo. Está aqui o dinheiro, foi um prazer. Acabou. Quer tirar férias? Guarda dinheiro, vai para onde tu quiser no final do ano, quantos dias tu quiser. Volta, retoma, novo contrato, toca o barco. Como se faz em tantos países. Agora aqui tem que ser todo mundo protegido. Tem que ser todo mundo, através de um paternalismo, que está acabando com as empresas. Porque o brasileiro é malandro, por natureza. O brasileiro é malandro por natureza. E tem uma justiça que ajuda. Uma outra questão, Sinaira, aproveitando tu vai gostar dessa palavra, a tua expertise, ou o teu expertise no assunto. No meu dicionário não tem isso. Não tem? Não. Economia, chegamos ao final aí do primeiro semestre do ano. Uma economia, faça uma leitura da economia no primeiro semestre e o que tu esperas para o segundo semestre. Primeiro semestre teve um trimestre, janeiro, fevereiro e março, respeitando as diferenças de cada setor, de cada segmento da economia, mas no geral, uma média, o primeiro trimestre foi bom. O segundo trimestre, que está fechando agora, abril, maio, junho, de uma maneira geral, caiu bastante. O trem descarrilhou. Descarrilhou de vez. O que esperar para o segundo semestre? As coisas vão se arrastando. Se você ouve o pessoal do CAGED falando... Cadastro Geral de Desempregados, Empregos e Desempregados do país. Mas aqui de Caxias. Sim. Hoje eu estava ouvindo a moça, eu peguei já pela metade da entrevista, mas o que eu ouvi? Continua o desemprego... vamos dizer assim, as demissões, e principalmente para pessoas com mais de 60 anos. Por quê? Porque esse pessoal de Caxias, que é uma região industrial, além de começar cedo a trabalhar na indústria, tem, vamos dizer assim, a metalurgia, né? Começou cedo, então ele está chegando à aposentadoria. Só que ninguém quer parar de trabalhar, porque só a aposentadoria não chega. Nós não estamos nos aposentando, nós metalúrgicos, com 5 mil. Nós estamos nos aposentando com 2 e alguma coisa. A média deve ser 2.500 no setor. Não chega a 2.500 no setor metalúrgico. Acho que não chega nem a 2, a média. Então o que acontece? O pessoal não vive com esse salário. Quem já tem o seu automóvel e tal, ele precisa um pouco mais. Então ele gostaria de receber a aposentadoria e continuar trabalhando para fazer uma poupança. Não está acontecendo. Ele está sendo demitido. E mulheres muito mais que homens. Olha o detalhe, sim. As mulheres também estão perdendo postos de trabalho na nossa região, não é só Caxias, Vacaria, Bento e tal. Estão demitindo mais do que contratando. Mas por que as mulheres? Porque aquela história, ainda, e veio mais um pouco da legislação, de novo, querendo amparar a mulher, 6 meses em licença maternidade. Quer dizer, você deixa de contar com... Você já não tem gente sobrando, porque o enxugamento das empresas é uma realidade. A empresa tem que fazer esse enxugamento para poder sobreviver. Quem não encolheu, quem não enxugou, já foi. As empresas tiveram que fazer um ajuste e agora as mulheres têm amamentar, tem não sei mais o que, uma série de leizinhas que vieram para complicar mais ainda o setor delas. Então, antes de contratar uma mulher, você contrata um homem. Você tem menos problema. Não estou sendo machista aqui. Eu até bem pelo contrário, gosto muito do trabalho da mulher. Lá no escritório, nós contratamos um homem agora, questão de pouco tempo, porque a gente sabe que as mulheres que nós contratamos, todas deram à luz nesse período. Foram mães, ficaram mães. E a gente sabe, há um trabalho que está só na mão dela e aí tem que passar para uma outra pessoa, aí depois ela volta, passa tudo ela de volta. Quer dizer, não é um transtorno, mas é um dificultador para a empresa. É complicado. E isso, as empresas enxergam isso. Sim. E as mulheres são muito dedicadas a isso e aquilo, mas tem esse problema que foi criado por lei, porque muitas delas gostariam de trabalhar mais cedo
e a lei não permite. Para fecharmos, eleições 2018, corrida ao Palácio do Planalto, alguém se destaca na corrida? Olha, nem é o Estado e nem a Federal. E todos os lugares que eu passo, as pessoas me perguntam, e aí, como é que fica a eleição? Olha, o quadro continua indefinido, muito embaralhado. Por isso que eu tenho dito aqui, repetido, que deverá aparecer um candidato com um discurso que está sendo preparado para ele dizer o que nós queremos ouvir. Porque até agora o que disseram nós não queremos ouvir. E a desilusão da política, olha o que aconteceu no Tocantins, que a eleição, mais da metade das pessoas, mais da metade não quis votar. Ou anulou o voto, ou não compareceu, ou se absteve, né? Então, isto prova que nós estamos desiludidos. O sistema político terá que ser mudado. O sistema eleitoral terá que ser mudado. Aliás, foi o que disse o Rodrigo Janot, que mudança no país somente com a mudança do sistema eleitoral. Se não houver mudança no sistema eleitoral, segundo ele, o Brasil não caminha. A gente fica olhando os candidatos que estão aí, é o mesmo discurso. E todos o mesmo de sempre? É o mesmo de sempre. E todos eles estão linkados ao mecanismo. Segundo os entendidos, nós estamos vivendo sobre um mecanismo, sobre um sistema que foi criado e que tudo circula ao redor do grupo que se formou e se ampliou a partir do Sarney, a partir da redemocratização. São os mesmos partidos, eles condensam a maioria dos filiados partidários, quase 70% dos filiados estão no Partido dos Trabalhadores, no PMDB, no PSDB e no PP. No PP e no DEM. Sim. São 5 partidos que condensam tudo. O restante dos partidos é tudo migalha. Pode ver agora liberaram o fundo partidário para as eleições agora. Tem é estranho que aí não falta dinheiro, né? Os 3 milhões para e tem gente aí com 700 mil reais. Tem partido aí com 700 mil reais. A gente vê claro, é por bancada, é por número de filiados. Tem os indicadores, né? Então, dinheiro vai ter muito dinheiro, muito não vai ser muito, mas vai ter um bom dinheiro para os 5 partidos que compõem a grande maioria e os outros vão fazer uma eleição muito pobre. Meu caro Cineir, foi uma grande alegria ter estado contigo mais uma vez aqui na TV Cidade. Muito obrigado. Até a próxima semana. Até a próxima semana. Um abraço a todos. Cuide-se do frio, que o frio está complicado. Vamos encerrando aqui esta edição do programa Cidade Aberta. Tá aí o recado de quem é afetado pelo frio. O Cineir Gomes da Silva que disse, cuidado com o frio. E o frio deve intensificar. Aliás, nós estamos no inverno, não tem como fugir disso. Um forte abraço, até o nosso próximo Cidade Aberta, aqui na nossa TV Cidade Farroupilha. Até a próxima.